Seja muito bem-vindo a mais um programa da AES Sport Legacy Channel. Eu sou Éder Mota e no dia de hoje, às 20 horas, como de costume, iremos falar sobre algo que a gente já vem discutindo o mês inteiro e até o mês passado também a gente não fez um programa nosso. Na minha mesa eu tenho aqui Edno de Souza, Adriano de Souza e o fantástico José Luiz Barbosa. Sempre com o propósito de entreter, informar e debater, o nosso programa tem um formato de talk show e no dia de hoje não vai ser diferente. Não temos um convidado, mas temos nós aqui falando um pouco sobre o tema esporte é negócio ou recreação. Antes de iniciarmos, antes de começarmos a falar sobre o nosso tema de hoje, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe até seus comentários onde você está assistindo a nossa transmissão. Fazendo isso, você faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para a nossa base de fãs e também para os seus amigos. E isso compartilha com mais pessoas e faz com que o nosso conteúdo chegue cada vez mais longe. Então você é de suma importância para que isso aconteça e vá cada vez mais longe. Pessoal, seja muito bem-vindo, boa noite a todos vocês. E eu já vou direcionar aqui a minha pergunta para o Adriano. Lembrando, esse mês a gente falou com inúmeras pessoas fantásticas e pessoas que trouxeram um conhecimento muito grande na forma de falar sobre esporte e negócio. Mas para abrirmos, Adriano, eu te pergunto, na sua opinião, na sua visão como educador físico, o esporte é recreação ou é negócio? Bom, primeiramente, boa noite ao nosso público, né? É uma honra ter a oportunidade de mais uma vez estar aqui compartilhando nosso conhecimento com os nossos seguidores e com as pessoas, posso dizer que até alguns fãs, né? Aqui a gente tem alguns ex-atletas, tem o Zeca, que é muito famoso. Mas vamos lá, Éder. A minha resposta em relação a esse assunto, eu acredito que o esporte ele tem várias fases, tá? Existe sim um primeiro momento, que é ali na fase da infância, que a gente chama esse momento de fase da recreação. Não que o esporte deixa de ser recreativo em qualquer outra fase da vida, mas falando de uma projeção de esporte, onde a pessoa vai passando por fases até chegar num nível profissional ou um nível de negócio. Então é isso que eu vou explicar. Existe sim na fase de criança, que é a recreação. Depois tem a fase intermediária, que ele fica ali meio que entre recreativo e competitivo. E aí sim é dado o próximo passo, né? Que aí é direcionado para um nível competitivo que nós chamamos de alto rendimento. E o alto rendimento automaticamente acaba se tornando um negócio. Então, eu acho que assim, não é nem recreação, nem um negócio. Eu acho que o esporte ele tem essas fases que a criança e o adulto passa, e o que diferencia o esporte recreativo de um negócio é a questão da remuneração, né? A partir do momento que não existe nenhum tipo de remuneração, que não existe patrocinadores envolvidos, onde você faz aquilo simplesmente por uma atividade física ou um comprometimento de manter a saúde em dia, eu entendo que isso é uma recreação. A partir do momento que você faz aquilo como seu meio de vida, onde você recebe para poder exercer essa atividade, e aí existe patrocinadores, outras pessoas por trás envolvidas que também ganham dinheiro com isso, aí eu entendo que é o esporte de rendimento e é um negócio. Mas aqui, vamos seguir, né? Já que a gente está debatendo esse assunto tão polêmico na nossa nação. Zeca, você como educador físico, qual que é a tua opinião sobre o esporte? Se ele é recreação ou é um negócio? Primeiramente, boa noite ao nosso público, esse pessoal que tem nos apoiado aí ao longo dessa nossa jornada. Nós estamos tentando educar, informar toda essa nossa audiência, então meu agradecimento pela audiência que está nos apoiando até agora. Adriano, você citou alguns pontos bastante importantes, né, que o esporte passa por fases. Então, o esporte ele nunca perde a característica da recreação, mas ele tem fases. Até porque, mesmo
no alto rendimento, ele sendo um negócio, ele continua sendo, tem essa essência da recreação. Porém, eu acho que o esporte no nosso país ainda ele passa por uma coisa muito delicada, porque o esporte no Brasil ele não é visto como negócio, a parte recreacional também não é vista como recreação, porque o esporte ele não é visto na escola como algo que transforma, que se educa. Então, ele não está na escola. E quando você vem lá desde a base, você consegue criar, nesses estágios que você falou, uma veia que vai percorrer todas essas fases e se tornar um negócio. Só que essa veia inicia na escola, porque quando você inicia na escola, os próprios os pais, a própria sociedade em si, vão ser os que, às vezes, vão apoiar lá quando ele se torna negócio, porque muitas vezes são pessoas de negócio. Ou, se ele é fomentado na base, automaticamente, ele vai ter um resíduo muito grande para ser um negócio. Então, o esporte ele tem que estar na escola, né, de forma incisiva, vista como matemática, geografia, português, e, ao mesmo tempo, a educação física também tem que estar na escola dessa mesma forma, que é o carro-chefe que leva, que transforma essas crianças, esses jovens. Então, ele tem um lado recreacional. É importante a recreação, porque toda criança, eu fiz esporte, eu passei pelo lado de recreação. E depois eu fui no alto rendimento, que era um negócio, como você acabou de falar. Mas eu acho ainda que precisa haver um investimento na escola, fazer com que o esporte chegue na escola e toda essa cadeia se torne uma via expressa que sai desde a base até o alto rendimento, que é um grande negócio. A gente acabou de ver aí Jogos Olímpicos, como a gente vê grandes ligas profissionais de futebol americano, de basquete, estão todos aí envolvidos nesse mundo do grande negócio, até porque o esporte, no mundo de negócio, ele tem muito aporte financeiro para isso. Então, mas a recreação é que leva e que continua mantendo essa essência, essa alma viva que é o esporte. Bom, Edno, você é o único aqui da nossa mesa aqui que foi um atleta de basquetebol de formação e depois na área artística você também atuou bastante. Eu gostaria de perguntar para você como você entende o esporte. Ele é um negócio ou uma recreação? Bom, boa noite a todos. É muito interessante estar aqui com essa nossa audiência, debatendo um assunto que é de extrema importância, no meu ver, até porque você acabou de citar aqui, né? Eu fui um atleta, tenho uma formação dentro da área artística e até dá para a gente voltar um pouquinho. Nós somos de uma geração que não tínhamos equipamentos eletrônicos, não existia nem telefonia celular na nossa infância. Então, o simples fato de brincarmos na rua, como a gente fazia na infância, já era uma prática esportiva de uma forma extremamente lúdica e recreativa. Então, ali a gente corria, a gente saltava, a gente andava, a gente subia em árvore, eu pulava muro, fazia uma série de coisas, ou seja, seriam as nossas corridas com obstáculos e qualquer coisa nesse sentido, ou seja, a gente fazia atletismo sem saber que estava fazendo atletismo. E dentro dessa conotação de recreação ou negócio, eu entendo que talvez isso seja o grande ponto que tenha atravacado o nosso país, né, na sua forma de ver. Porque você colocou mesmo, né, de uma maneira bem inteligente, bem incisiva, vamos dizer assim, que é a questão na escola. E dentro da escola, você precisa ter uma motivação, e essa motivação, se você começa cedo, é um processo recreativo. E dentro desse processo recreativo é que a gente vai construindo essa base que você falou, mas não só no esporte, não.
Aí é uma coisa interessante, porque dentro das artes também isso é necessário, até porque dentro do cenário artístico você precisa dessa questão física e vice-versa. E quando você engloba toda essa questão, você tem um indivíduo muito mais bem desenvolvido, cognitivamente falando, emocionalmente falando, porque as artes trazem esse contexto. O esporte traz um trabalho mais específico, fino na cognição, que permite com que nós não tenhamos o problema que a gente está vendo no nosso dia a dia agora. As pessoas não têm mais noção do que é esquerda, o que é direita, porque não tem esse trabalho cognitivo fino, específico, né, que mexe ali com a área de cognição, porque está todo mundo tão focado, tem que aprender matemática, tem que aprender física, tem que aprender química, tal, não sei o quê, mas esse processo de escolarização, ele não está contribuindo para um desenvolvimento humano, que aí sim, o desenvolvimento humano a gente pode chamar de processo educacional. E quanto à questão do negócio, ele nada mais é que uma consequência natural, como você mesmo falou. Se você tem uma gama muito grande de pessoas desenvolvendo essas atividades, seja no campo esportivo, seja no campo cultural, são essas pessoas que vão apreciar no teatro, vão apreciar num concerto público ao ar livre, ou vão participar de eventos esportivos, seja de qual modalidade for, porque essa pessoa vai desenvolver um gosto pelo esporte, não especificamente ser um torcedor fanático de uma única modalidade e onde ele acaba colocando em prática todas as suas frustrações e dando vazão através do seu chamado, entre aspas, torcer. Então é dessa forma que eu vejo. Então eu vejo que o esporte ele é um conjunto, assim como na questão artística, de coisas que passa pela iniciação de forma plena recreativa, mas ela gradativamente ela vai deixando de ser tão recreativa por conta dos compromissos, mas ela não perde seu caráter recreativo. Até porque uma pessoa que, mesmo correndo uma maratona como um atleta profissional, aquilo ele tem muita satisfação no que ele faz. Então, se ele tem essa satisfação, podemos entender que é um processo recreativo, porque aquilo lhe faz bem. E tudo que nos faz bem pode ser chamado de uma recreação. Essa, pelo menos, é a minha visão. Não sei se me fiz entender muito bem, mas é nisso. E até queria aproveitar e fazer a pergunta para o Éder, porque o Éder também, dentre nós aqui, ele tem várias habilidades, né? Ele ainda é um atleta em atividade, né? Onde ele, às vezes ele brinca, né? Eu não sei o que é o certo, né? Se ele tem a honra de ter o Zequinha Barbosa como treinador dele, ou se ele fez por merecer isso. Ele também vinha cursando o curso de educação física, e ele tem habilidades aí de ser intérprete, ele é o nosso design gráfico, e eu queria perguntar, Éder, na tua opinião, o que é o esporte? Recreação ou um negócio? Bom, na parte de atleta, obrigado, e o Zeca que tem a honra de me treinar aqui, né? Mas brincadeiras à parte, o pessoal não sabe, o Zequinha tá me dando treino agora. O que vocês falaram foi muito pertinente, que a gente enxerga vários pontos de vista diferentes, como cada um enxerga. Eu vejo atualmente, né, tudo que a gente faz é negócio hoje. Por mais que a criança não entenda que aquele esporte que ela está praticando gere um negócio, alguém comprou uma bola para jogar, alguém comprou um taco de beisebol para ela acertar a bolinha, então ali se gerou um negócio. Não que ela esteja realmente no meio do negócio, mas alguém gerou um negócio para que ela pudesse ter aquele equipamento. Que nem vocês comentaram, a parte da recreação, ela existe dentro da escola, ela tem que continuar dentro da escola, que é dentro da escola que a gente consegue achar nossos atletas, ou até as pessoas conseguem enxergar um pouco o esporte, não só como alto rendimento, mas como alguma questão de vida. Ontem eu estive fazendo a locução do Master de Atletismo, e eu vi algo que, pô, me deixou fascinado, um senhor de 93 anos correndo a prova dos 5.000. 93 anos correndo uma prova de 5.000 no Master. Ali eu já vejo que o Master não é um negócio, mas sim uma recreação. Então, o ponto de vista onde o esporte se torna recreação ou se torna negócio vai muito do olhar da pessoa. Muitas pessoas fazem aquele esporte
mesmo gastando e sabendo que aquilo ali é um negócio, mais por recreação, mais por bem-estar, que nem você mesmo comentou. Mas a pessoa vai lá, se prepara para correr uma maratona, não para ela ser a melhor, mas sim porque aquilo ali se faz bem a ela, aquilo ali é uma recreação. Que nem eu comentei, o mundo a gente vive hoje, tudo é negócio. Não tem como a gente discutir e falar que, pô, não é negócio, não. Tudo gera um negócio. De certa forma, não. O que a gente faz aqui hoje é um negócio, porque movimenta uma plataforma que está transmitindo o nosso vídeo e em cima do nosso vídeo ela passa um anúncio que é um negócio que gera para ela. Então, eu enxergo que tudo é negócio, mas tem o limiar que nem vocês comentaram. Até onde é negócio e até onde é recreação. O esporte, para mim, é negócio. Eu sempre enxergo o esporte como negócio porque eu trabalho com o esporte como negócio. Eu faço locução para transmissão de televisão, que é um negócio. Faço imagens para uma competição ou para algum atleta, que é um negócio. E faço, assim, às vezes alguma interpretação ou até criação de vídeos, que é outro negócio. Então, o esporte, para mim, ele é negócio do começo ao fim, ao meu ver, quando eu estou trabalhando com ele. Mas quando eu estou na recreação, fazendo meus treinos, realizando os treinos que meu coach me passa, ele se torna uma recreação, porque é algo que eu gosto realmente. Eu acho que o limiar de negócio e recreação depende da pessoa e como ela enxerga, mas não tem como a gente não falar que o esporte hoje é um grande negócio, que movimenta milhões de dinheiro, que movimenta um rio, a gente pode falar que é um rios de dinheiros, né? Não são nem milhões, são rios de dinheiro, que muitas das vezes a gente não sabe aproveitar aqui no nosso país. E a gente tem visto ao longo de janeiro, né? A gente falou com inúmeras pessoas, muitas pessoas do meio do esporte, praticamente todas ligadas ao esporte, ou não de forma direta ou indiretamente. Fizemos levantamentos, informações para ajudar a nossa audiência a compreender, né, os aspectos fundamentais da nossa necessidade como país para fazermos algo de bom por ele, né? Como a gente fez o canal aqui para levar isso para as pessoas. Mas de acordo, Zeca, com o seu entendimento, onde está localizado o problema central do nosso sistema educacional? Onde está, tipo, aquilo ali é o foco que a gente tem que dar para acabar com esse problema, seja ele para o desporto ou seja ele para a cultura? Bom, é como eu falei, o grande problema é que o problema central, eu vou dizer assim, eu acho assim, tem que ter uma intervenção, eu já falei várias vezes aqui antes, para vários apresentadores, que o MEC é um grande carro-chefe para essa transformação. Porque se o MEC não vê a educação, perdão, se o MEC não vê o esporte e a cultura como educação, que é a hashtag que nós criamos aqui, isso é um grande problema. Porque o jovem, a base é a escola, né? O nosso grande Milton Nascimento, eu já falei isso várias vezes, fala assim que todo artista tem que estar onde o povo está. Eu falo que o esporte tem que estar onde a criança está, ela está na escola. A cultura tem que estar onde a criança está, ela está na escola. Então, o MEC precisa reavaliar essa questão, inclusive, da escola integral, porque como é que você vai botar um garoto para ficar, um garoto, das 7 horas da manhã às 4:30 da tarde, e você não tem aula de arte, você não tem aula de teatro, você não tem aula de música, você não tem basquetebol, você não tem pista de atletismo, você não tem piscina, você não tem outros esportes, ou outra cultura, ou a música dentro da escola para estimular esse jovem, igual a gente acabou de falar aqui, que por ser um grande negócio, então, essa atitude do MEC vai transformar não só a educação, não só a cultura, não só o esporte, mas vai transformar esse grande negócio ligado a todo esse sistema. Então, para mim, o problema central está no MEC. Eu acho que o MEC tem que entender que a educação brasileira não pode ser uma máquina de fazer sanduíche de ignorantes. Então, nós temos que mudar esse mindset. Então, meu problema central, para mim, está no MEC. E aí, sim, nós vamos transformar a cultura, vamos transformar o esporte e vamos ver o esporte e a cultura como realmente instrumento para transformação de uma nação. E isso que você falou, Zé, que é muito importante, porque a pandemia nos mostrou algo muito impressionante. A gente consegue viver sem conversar com alguém pessoalmente, a gente consegue viver sem, pô, sair para curtir, mas a gente não consegue viver sem a cultura, a gente não consegue viver sem uma música, a gente não consegue viver sem fazer um esporte. Então, o corpo tem que estar em movimento. Então, se a gente realmente precisa fazer com que isso aconteça, na escola é o melhor caminho, que nem você comentou, mas que nem você disse, o que adianta fazer uma escola de período integral se o aluno vai ficar lá só relendo e lendo e não aprendendo de verdade? Eu concordo com você, porque aí
a impressão que dá, pelo amor de Deus, não estou aqui, que é muito importante, a gente tem que educar, mas quando você coloca um garoto, entre aspas, por esse período de tempo, sem ter nada, ele não ter essas atividades, como acontece aqui nos Estados Unidos, onde eu trabalho, então, a impressão que vai ser, parece que essa criança está presa, né? Ela vai estar presa, e realmente ela não vai chegar um momento que isso vai ficar desgastante, ela não vai gostar, não vai nem querer ir lá para a escola, porque, pô, eu vou, né? A criança, ela precisa de espaço, ela precisa de expandir a sua criatividade, ela precisa de movimento, que você acabou de falar. Agora, se ela coloca lá, ele não faz arte, ele não toca, ele não faz teatro, ele não faz esporte, então, por que escola integral? Não dá para entender. Então, aí é a responsabilidade do MEC, e tem dinheiro para isso, tem fundo para isso. Eu acho que nós temos que pensar isso com carinho. Eu acho que o MEC poderia convocar professor de educação física, todos aqueles que gostam e querem, para pedir opinião, para poder ajudar a cooperar para que a gente possa fazer da escola integral algo ideal para as nossas crianças no Brasil. Zeca, só para complementar um pouco aí, você falou bastante coisa sobre a questão do MEC, né? E acho que só complementando um pouco a tua fala, eu entendo que isso, na verdade, é uma questão política, né? Porque o MEC é uma entidade política que está dentro do... É um ministério, né, na verdade, está dentro do Ministério da Educação. E a questão é se a falta de entendimento político e a falta de vontade política é que traz essas consequências que a gente enfrenta hoje no nosso dia a dia. Porque se houvesse um maior entendimento do esporte e se as pessoas que estão envolvidas com a educação entendessem o esporte como uma ferramenta educacional, a gente não teria que estar debatendo esse assunto aqui agora e falando sobre essa questão do MEC, né? O que ele poderia fazer e o que ele poderia deixar de fazer. Só fazendo uma breve análise, né? O professor de educação física já está escrito no nome, educação física, ou seja, é a pessoa que educa a atividade física. Então, se você tem isso, o educador físico, por que o esporte ou atividade física dentro da escola, ela não é considerada uma ferramenta educacional? A gente sabe que dentro da educação... Assim como a cultura, né? Exatamente. A gente sabe que dentro da educação, dentro da cultura, se discute muito a questão final do negócio, né? Por exemplo, a escola ela não tem que formar atleta, ou formar o ator, ou formar o músico, mas ela tem que dar o mínimo, que é a base, é apresentar... É iniciar, ela é o estímulo. Ela tem que apresentar aquilo para a criança, ela é o estímulo de tudo aquilo, ela tem que apresentar a música, ela tem que apresentar a arte, ela tem que apresentar a cultura, e ela tem que apresentar o esporte, não tem como, porque onde você tem maior concentração de crianças em qualquer lugar que não seja a escola, não existe outro lugar. E só complementando isso aí que você está falando, Adriano, todo mundo fala dos projetos sociais, porque se fala muito de inclusão. Não existe, pelo menos dentro daquilo que eu observo, fazendo todas as andanças que a gente já fez aí em vários lugares, em vários países, estudando também os seus programas, não existe agente mais inclusor do que a escola. Se todo mundo está na escola, o que você precisa fazer? Desenvolver as ferramentas onde cada pessoa, cada criança, cada ser humano vai despertar através das suas habilidades um interesse maior. Lá na frente, como você mesmo disse, não é a escola quem vai formar no alto rendimento. Até porque, por exemplo, dentro do ciclo acadêmico convencional, de escolarização, quem faz esse papel é a universidade. E eis um outro caminho também que precisa ser percorrido na prática esportiva e da prática cultural. Então, você começa desde a criança com 5, 6 anos de idade e você vai até o universitário. Depois do universitário é que você vai ter uma característica profissional. E aí, isso não é uma coisa em que todos vão desfrutar do mais alto nível, mas você vai ter várias estruturas que atendem isso. Como, por exemplo, a gente tem nos Estados Unidos, você tem ligas independentes de basquete, embora ligas independentes de basquete, liga independente de beisebol, e ligas independentes de futebol americano, e mesmo assim você tem a NFL, você tem a MLB, você tem a NBA, e você tem ainda o circuito universitário. Isso
que nós estamos falando, você tem todo o processo recreativo e ainda tem essa indústria do negócio. E só um comentáriozinho aí nesse ponto que você falou, né? Só para ficar aqui a reflexão para os nossos ouvintes ou as pessoas que nos seguem, a reflexão é a seguinte: só existe projeto social porque o poder público não é competente de fazer essa função dentro da escola. Que se todo esse trabalho que a gente está comentando aqui ele fosse realizado dentro das escolas como ferramenta educacional, seja cultura, educação e esporte, não existiria projeto social. E mais quando o Edno acabou de citar um exemplo aí de toda essa indústria de negócio, seja universitário, quem que é a nascente que alimenta tudo isso? A escola. O Pelé passou por uma escola, eu passei por escola, o Zico passou por escola, o LeBron James passou por uma escola, o Marco Jordan passou por uma escola, o Mohamed Ali passou na escola. Estou dando exemplo aqui de várias pessoas. Todos, então, a fonte nascente é a escola. Embora é um processo natural para se tornar um grande negócio, mas o esporte, a cultura tem que estar inserido na escola como ferramenta de como é que fala, né? De transformação humana, né? Vamos dar aquela simplificada, né, Zeca? Vamos fazer aqui uma analogia bem simplista, que é mais ou menos aquela história, né? A criança nasce, ela não conhece nenhum tipo de alimento diretamente falando, né? O pai vai introduzindo um brócolizinho, um arrozinho, uma cenourinha, uma carne, e a criança vai aprendendo que aquilo são os alimentos. O esporte, a educação, a cultura deveria vir dessa forma. Pouco a pouco a escola vai introduzindo aquilo na vida da criança, e vai introduzindo um pouquinho de educação, um pouquinho da cultura, um pouquinho de esporte, até que chega um momento que a criança aquilo passa a ser uma coisa natural para ela, e ela conhece um pouco de tudo, que hoje isso não acontece, né? Bom, tá aí. Adriano, quando iniciamos nosso canal, muitas ideias foram colocadas para trazermos à tona, fazendo uma análise sobre planejamento estruturado e levar informações para mostrar ao nosso público o que precisamos e quais os caminhos que temos que trilhar para termos um sistema educacional que tem cultura e esporte como ferramenta de desenvolvimento humano. Com tua experiência no beisebol profissional, quais são os primeiros passos para serem dados para termos êxito nesta empreitada? Qual é a sua opinião? Segundo a tua opinião, o que você acha? Cara, a gente vai bater nessa tecla muito, né? Que é essa questão da educação, que não tem jeito. A gente vive uma coisa meio que cíclica, né? A falta de educação nos impede de evoluir e de conseguir as coisas que a gente precisa e que a gente necessita. Então, dentro da minha opinião, o que precisaria ser feito dentro da própria política e da própria política esportiva, educacional, cultural, deveria existir pessoas no meio esportivo, deveria existir pessoas do meio da cultura, que são as pessoas que realmente vivenciam o problema, que sabe quais são as necessidades, que sabe quais são as dificuldades que se passa para poder trilhar aquele caminho, né? E hoje a gente vê uma estrutura onde existe políticos, os atletas estão separados, os educadores estão separados, e essa engrenagem ela não funciona, porque uma coisa não tem nexo com a outra, né? O educador ele não é político, o político ele só é político, o cara da cultura só é da cultura. Então, como fazer tudo isso funcionar, né? Você teria que trazer a política mais próxima dessas ferramentas, né? Ou as pessoas que estão na política se prepararem melhor como políticos para que elas tenham entendimento e levar essa melhoria para a educação, ou para a cultura ou para o esporte, ou vice-versa. Os atletas que estão no meio esportivo se prepararem melhor, tanto na parte esportiva, cultural e educacional, e também na questão política, para que eles possam entender mais a política, para quando houver essa possibilidade de fazer parte do ambiente político, eles saber lidar com essa situação política, que eu acho que é um fator que acaba impedindo muito o progresso do nosso país. Beleza. Perfeito. Você está falando uma coisa interessante, porém,
nós temos agora um grande desafio: romper essa, vamos dizer, essa situação que está estagnada no nosso país e em vários lugares onde a juventude não tem interesse em estudar, ela perdeu o interesse em estudar. E já não é de hoje isso. E para piorar a situação, nós temos sido governados por pessoas que, às vezes, eu não sei se é proposital ou não, mas o trabalho que fazem parece que é justamente de estimular cada vez mais perdermos o interesse sobre essas coisas que você falou. Por quê? Qualquer indivíduo tem que ter esse conhecimento político, tem que ter esse conhecimento social, e esse indivíduo também precisa ter um conhecimento cultural e também esportivo, porque faz parte de toda essa integralidade educacional. Aí sim você vai extrair aqueles que têm melhores aptidões para desenvolver atividades, seja no campo político, seja em outras áreas da nossa estrutura organizacional como sociedade, que vai fazê-la funcionar melhor. Então, assim, como que você entende que a gente rompe, ou melhor, a gente estagna esse círculo vicioso que nós estamos, para começarmos a entrar num círculo virtuoso? Cara, na verdade, eu acho que assim, né? Precisa quebrar, né, alguns conceitos e algumas ideias, né, que a gente tem aí em relação à política, né? Hoje a gente, no dia a dia, a gente ouve, é muito comum você ouvir, futebol, religião e política não se discute, muito pelo contrário, né? Esses temas deveriam ser discutidos, porque é através das discussões que a gente traz aí a melhoria, né? Mas acho que o cerne, o problema maior nessa questão toda onde não existe educação, é mais fácil a manipulação. Então, quanto mais você falou de uma questão, né, a falta talvez de vontade, a falta de estímulo, e também o povo não se preocupar com isso, em estudar, em se preparar melhor, é aquela coisa, cada vez mais a gente vai ter uma sociedade mais alienada e cada vez mais a gente vai ser um povo mais manipulado, né? A gente vai ser sempre guiado por pessoas e sempre achando que as pessoas, no caso são os políticos, que eles sempre vão ser a solução dos nossos problemas e não nós sermos a solução, as soluções de resolver os nossos próprios problemas. Eu acho que essa é uma questão também que a gente poderia até aprofundar mais numa próxima oportunidade, que é a gente entender nossa responsabilidade, não a gente passar a nossa responsabilidade para um professor, ou para um educador físico, ou para um político, e deixar com que eles tomem as decisões por nós, para que a nossa vida tome uma direção, não a que nós queremos, mas sim a que eles querem, ou que a política quer. Ô Éder, a gente se conheceu, cara, na faculdade. Eu lembro que o meu professor, ele era teu treinador, e através dessa pessoa eu tive a oportunidade de conhecer um projeto esportivo lá de atletismo em Santana de Parnaíba, qual você fazia parte. Você era alguns anos mais jovem, né? Não muito, né? Mas era alguns anos mais jovem. Mas com tua experiência lá e acompanhando o esporte nacional, principalmente o atletismo, onde você, vendo toda essa possibilidade, criou aí o maior canal de velocidade do país nas redes sociais. E desde então que nós começamos aí o contato e começamos a elaborar esse canal e o nosso programa, somado com a tua experiência de voluntário dentro da CBAT, que é a Confederação Brasileira de Atletismo, e sendo você o mais novo de todos nós, como você entendia a estrutura esportiva, como ela deveria funcionar naquela época, na tua cabeça? E depois que nós começamos a trabalhar o canal, a desenvolver toda essa questão, todo esse debate que a gente tem trazido à tona, como você enxerga que deve ser essa estrutura e o que você acha que está equivocado dentro do nosso sistema esportivo? Bom, o pessoal não sabe muito bem, mas eu fiquei como voluntário na Confederação de novembro de 2017 até maio de 2018, até o dia que eu faltei. O pessoal perguntou por que você não foi, porque eu não tinha dinheiro para pagar passagem de ônibus. Então, estava tirando do meu bolso,
Tava como voluntário na época, e aí eles deram um toque, pô, o cara não tá vindo de voluntário, né? Tem que ajudar ele. Bom, naquela época eu entendia de competição, né? De estrutura esportiva, o que eu vivia, né? Era jogos regionais, comecei a fazer os brasileiros, as competições, comecei a ver um pouco da estrutura de uma competição, de um Troféu Brasil, de um Brasileiro Sub-18. A maior competição que a gente fazia na época era o GP Brasil. Eu comecei a entender um pouco da estrutura, como é que funcionava, como é que se fazia uma competição, como é que se organizava, mas eu nunca entendia muito bem o porquê era feito daquela forma. Eu questionava e muitas pessoas não sabiam me responder, não. É feito assim porque sempre foi feito assim. E aí é que nem aquela história, né? Por que a sua mãe faz o arroz sem a tampa? Porque a mãe da mãe dela fazia e ela achava que ia ser o modelo certo. Mas ninguém sabia que a mãe da mãe dela não tinha tampa e ela fazia o arroz sem tampa. Não quer dizer que esse é o modelo certo a ser feito. E o que eu via muito era que muitas pessoas só repetiam o que era ali ensinado. E elas não questionavam aquilo que era ensinado. Por que é feito assim? Não questionando que eu não estou duvidando da sua capacidade de fazer isso. Mas eu quero que você me explique para que eu possa explicar futuramente. Isso eu via muito e as pessoas não sabiam explicar, ou às vezes as pessoas não queriam explicar, com medo, né, de, tipo assim, se eu acender a luz dele, eu vou apagar a minha e ele vai tomar o meu local, que é o que muito acontece aqui no Brasil. O que eu entendia de competição era isso. E eu ficava com muitas dúvidas, né? E quando a gente começou a desenvolver esse projeto, quando a gente começou a falar com outras pessoas, vocês trazendo as suas visões, eu comecei a entender um pouco mais dos bastidores, bastidores bons, bastidores sombrios do que acontece, que creio que o mundo deveria saber bastante também, e ver, né, o quão equivocado é o nosso sistema e como a gente realmente faz as coisas. Não entendo porque ainda a gente vive num sistema clubista. Bom, o clube existe? Existe. Mas em o que o clube agrega ao atleta? Eu penso assim, bom, ele dá a oportunidade do atleta competir. Mas se o atleta tivesse aí a oportunidade de se federar, só ele mesmo pagando suas taxas, e o clube oferecesse, pô, agora comigo você tem toda uma estrutura gigante, você tem isso, tem aquilo, então você realmente ia ver pô, se eu me filiar àquele clube, realmente eu tenho algo a ganhar muito mais, porque muitas das vezes a gente vê muitos atletas saindo do esporte não porque ele não tem a oportunidade, ou muitas das vezes é porque ele realmente não tem um clube. E esse sistema clubista que a gente enxerga hoje em dia, eu enxergo ele como um sistema retrógrado. Poderia ter um modelo diferente, poderia existir uma forma diferente para que os atletas pudessem se desenvolver e até a modalidade em si pudesse se desenvolver. Mas estando aqui hoje, a gente fazendo esse projeto, eu consegui perceber o quão grande é o sistema esportivo no Brasil e o quão pequeno é a sua exploração. Como a gente não sabe explorar os seus canais, não sabe explorar seus mananciais, seus fluentes, não sabe trabalhar ele como um negócio e muito menos a recreação como um sistema de desenvolvimento da modalidade, seja ela qual for. Então eu acho que a gente é equivocado nesse sistema, em entender que a gente pode passar o conhecimento a outro e não temer que esse outro conheça mais que nós. E que nem o Mário Sérgio Cortella fala, ninguém sabe de tudo. Um dia eu achar que sei de tudo, eu já estou equivocado. E aí a outra pessoa vai saber que, na verdade, eu não sei de nada. Mas esse é o meu ponto de vista. Éder, só pegando um ganchinho aí na tua fala, você falou dessa questão clubista, né? E as próprias confederações, a própria regra que as federações criaram, boicota muitos atletas, né? Eu sei que tem muitas pessoas que gostariam de participar do esporte, porém a própria federação tem uma regra que meio que obriga o atleta a estar afiliado a um clube. Se ele não tiver afiliado àquele clube, ele não pode competir. E isso é um fator impeditivo, né? É um agravante, que deveria, na verdade, ser o contrário, deveria abrir mais possibilidades. Eu estou falando isso aqui em intuito de informação mesmo, para que as pessoas saibam por que muitas pessoas... Por isso às que o vezes, esporte escolar é fundamental, porque tira essa obrigatoriedade, tira esse impedimento. Porque a escola vai cuidar desse sistema, desculpa, Adriano, te interromper, e não vai ter esse empecilho da liberdade da criança praticar o esporte desde os 6 anos de idade até os 17 anos, né? Que ele está na escola. Não, mas acho que a questão aqui... Eu acho que qualquer criança, na idade de 6 aos 17 anos, aos 18, dependendo da idade, na idade escolar, teria que ter a liberdade de praticar o esporte, participar de todos os campeonatos, seja ele brasileiro, todos os campeonatos, desde que ele esteja nessa idade escolar. Que aí você tira esse impedimento que você acabou de falar.
Não, e detalhe, ele não precisaria nem ser federado, porque ele está matriculado, entendendo que o cara está matriculado só na escola. Só poderia não participar se não tivesse matriculado. Aí seria uma coisa que você educaria ele a entender. Para estar no esporte, ele tem que estar se educando também. E aí você mata a federação. E falando dessa parte do clubismo, não que eu enxergo alguns clubes que fazem um projeto muito bem feito, a questão do desenvolvimento, de trazer os atletas para isso, mas eu enxergo que clubes que, na verdade, são apenas um clube que o atleta se federa e nem sabe muitas vezes a história do clube. E eu defendo a parte de o atleta poder competir sem um clube, não para extinguir os clubes existem, alguns fazem bons trabalhos, outros nem tantos, mas a forma do atleta poder competir sem ter um clube, você aumentaria muito as chances do que o esporte se desenvolver muito mais. Um próprio caso, nos Estados Unidos, qualquer pessoa consegue se competir em um meeting, desde que ele cumpra os critérios, os requisitos de alguns meetings, tem os índices e tudo mais, mas hoje, se eu quisesse ir para os Estados Unidos, estou lá comprovando que eu estou morando lá, eu conseguiria competir numa competição fora, só pagando a taxa da competição. Exatamente. É isso aí. Bom, mas esse mês foi muito legal, que a gente teve bastante convidados do meio dos negócios, né? E uma pergunta que a gente fez muito repetitiva, Edson, para os nossos convidados, por incrível que pareça, a maioria não sabia responder, e quando respondiam, nem eram respostas assim que davam um norte, né? Davam um caminho, eram parciais. Mas um convidado em específico, foi muito legal a vinda dele aqui, uma pessoa fantástica, o Rodrigo Mota, disse uma coisa muito clara. Abre aspas. O empresário do Brasil não sabe e não entendem como o esporte pode gerar dinheiro. Ele foi além e disse ainda, né, que eles têm uma preocupação que é manter os seus nomes longe do esporte, pois acreditam que em determinados setores associar-se ao esporte pode não trazer uma propaganda positiva. Enfim, a gente tendo isso, né, sabendo que o esporte de alto rendimento do Brasil, caso fosse tratado de forma profissional por empresas e tratado como um negócio, haveria a possibilidade de criar um mercado pouco explorado, que a gente já vem falando bastante aqui, falamos um pouquinho tá falando aqui um pouquinho nessa live hoje, e também falamos muito nas outras. Dessa forma, a pergunta que eu tenho para você, Edno, é: se sabemos dessas possibilidades, por que não acontece? Por que a gente não vai além? A gente é aquela coisa, a gente sabe do mal, sabe do remédio, mas não vai até o remédio. Éder, talvez a grande enfermidade que o nosso país enfrenta é uma enfermidade de aspecto mental. Nós somos um povo que se diz humilde, mas nós somos extremamente soberbos. E dentro dessa soberba, nós nos colocamos como se fôssemos jabuticaba mesmo, somos os únicos existentes. E essa visão faz com que nós já temos todo um sistema estruturado que desde a fundação do nosso país, ele já vem com uma mentalidade onde você vai ter uma minoria que domina uma grande maioria, que explora e que procura o tempo inteiro estar se mantendo naquela posição, e aí ele vai perpetuando a sua família. Então a gente vê ao longo de gerações e gerações, onde o tataravô iniciou uma coisa e aquilo ali não sai mais da família e não entra mais ninguém. Isso tudo você vai falar, mas o que tem a ver? Esta mentalidade impede com que a gente faça modificações em setores cruciais, como você mesmo colocou, das questões, nós temos um sistema clubista. O sistema clubista chegou aqui com os ingleses que trouxeram essa ideia, depois trouxeram o futebol, depois foram chegando outras modalidades esportivas, mas colocando no clube. Por quê? O clube, dentro daquele contexto histórico, ele fazia parte de um grupo muito pequeno da sociedade, que era a sociedade urbana, porque a maior parte da população brasileira e de outros países também era rural. Então fazia sentido você ter um clube onde você agregasse, dentro de uma linguagem mais moderna, o clube seria o hub de conexão das pessoas da cidade, né, dos fazendeiros ou quem quer que seja. Você fazia toda essa conexão e dali você fazia alguma coisa. Mas a mentalidade de avançarmos, irmos além, esbarra numa outra coisa. Nós temos um sistema que ele não é educacional, ele é escolarizador. E esse processo de escolarização, como o Zeca até costuma dizer, né,
que é uma máquina de fazer sanduíche de ignorantes, ele visa simplesmente fazer o que a gente está falando aqui do esporte, né? Trabalhar um monte de gente que tenha potencial e dentro disso ele vai ver quem são as mãos de obras mais ou melhores preparadas para poder atender aos seus interesses. Inclusive o sistema educacional é colocado para conduzir você para ser um subserviente, obediente, não um ser pensante, não um ser vivente de maneira plena nesse contexto social. Então é por isso que acaba chegando a esse ponto que você falou. Pô, sabemos do problema, sabemos onde está o remédio, mas não fazemos essa conexão. Por quê? Quem sabe do remédio, geralmente, é quem não está no ponto de poder. E quem está no ponto de domínio, no ponto de poder, que a gente pode até chamar isso de uma elite dominante, eles não têm interesse. Por quê? Você já imaginou num local em que nós temos ministro que fala, a empregada doméstica vai para Miami, olha, o aeroporto virou uma rodoviária. Ou seja, nós não percebemos que nós somos um povo de mentalidade segregacionista em todos os aspectos, que discrimina por todas as condições, não importa se é gênero, se é sexo, ou se é gênero, se é credo, se é de cor, nada. Nós somos assim como sociedade. E para chegarmos onde a gente espera para encontrar essa solução, nós vamos ter que romper muitas barreiras dentro desse aspecto social, e por isso que a gente bate a escola. A escola. E qual tem sido o elemento mais vilipendiado da nossa sociedade? A educação pública. Então, vai ser difícil se nós não tomarmos a iniciativa, como o Adriano mesmo falou. Temos que ter ciência da nossa responsabilidade nesse contexto social, e aí sim a gente provocar essa mudança, porque é mais ou menos como uma ferida que começa a se curar de dentro para fora, porque se você só ficar tratando de fora para dentro, pode ser que você não consiga a cura dessa ferida. Então a gente tem que fazer o processo inverso. O povo precisa se municiar de muita informação, ter um objetivo e irmos à luta para buscar esse tipo de coisa. Caso contrário, a gente vai continuar amargando nesse mesmo cenário, como diz em inglês, tem a expressão do spinning wheel, ou seja, você vai ficar rodando em círculo. Então, é muito difícil, mas muito interessante essa tua colocação, né? E obrigado pela pergunta, né? Eu sei que, sim, né, você é meio ligeiro, porque você é muito inteligente, então você articula os negócios aqui, você seleciona só as encrencas para poder passar para mim. Você parece que não joga no time do revezamento, né? Em vez de passar o bastão direitinho, né? Você já vai lá e fala assim, ó, passa o bastão passando fogo. Mas isso é ruim, isso é ruim. Tem igual da polêmica. Tá certo. Mas aqui, ó, eu agora então vou até aproveitar essa deixa que você deu e eu vou perguntar para o nosso querido aqui, porque o Zeca, amigo de longa data, ele conseguiu transitar num cenário que nenhum de nós três aqui conseguiu, que ele foi um atleta de altíssimo rendimento. E ele conseguiu ser educador físico, então ele conseguiu combinar um negócio muito interessante, um conhecimento prático, que muitos treinadores não têm, e um conhecimento, vamos chamar de teórico, também. Então, ele conseguiu entender o que ele fazia na prática de uma maneira em que a grande maioria das pessoas que trabalham com esporte não tem essa oportunidade. E aí, então, eu pergunto, Zeca, na tua opinião, o que precisa ser feito para que o esporte se torne um grande negócio? Bom, a gente tem debatido várias vezes aqui, e eu sempre falo que precisa ter uma separação, né? Eu acho assim, falando no caso do Brasil, todos nós aqui já discutimos, nós já falamos várias vezes que o dinheiro público banca 98% do esporte brasileiro, no alto rendimento. O esporte
onde é para gerar um negócio, ele depende do dinheiro público. Todavia, eu acho que o papel público, com muito respeito agora e de muita valia, que poderia ser muito bem feito, tinha que bancar o quê? Na base. Lá na base, na escola. Esse dinheiro tem que ser investido na escola. Criar infraestrutura, piscina, quadra, fazer com que a educação física, de fato, seja uma matéria igual português, inglês, matemática, ciência. Municiar, dar esse dinheiro lá na base. Criar teatros, sala de música, pessoas, bandas de fanfarra, enfim. Realmente investir na base. Esse é o papel público do dinheiro público e da política pública educacional do país. É investir na escola, dos 6 anos até os 18 anos, ter escola, professor muito bem pagos, grade curricular muito bem feita, atividades importantes para desenvolver seres humanos no mercado com qualidade. Porém, para o esporte se tornar um negócio, aí é que tem que ter aquilo que o Rodrigo acabou de nos dizer, o Rodrigo Mota. Acabar com essa mística dos empresários, entender que o negócio no Brasil, o esporte no Brasil não é um grande negócio, porque o esporte é um grande negócio no mundo inteiro. Né? E no Brasil, até o futebol, ele ainda não é muito bem explorado por não ser um bom negócio, por não haver um entendimento. Então, falta o quê? Profissionais, pessoas competentes, pessoas de qualidade, falta visão de como levar esse negócio para ser algo atrativo para o público, para ser atrativo principalmente para a televisão, porque a televisão é que realmente faz e leva e consegue tornar o esporte um grande negócio e atrativo para grandes empresas, para grandes empresários, para todo mundo. Então, eu acho que tem que aliar isso daí. Mas esse processo ele vem lá de trás, que é um processo educacional. E quando os homens de negócio, os empresários, entender que o esporte e a cultura é uma arma, ou melhor dizendo, um instrumento e fundamental para a transformação do ser humano e vai ser um grande negócio ao mesmo tempo, aí a gente pode se tornar um grande negócio. Porque eu acho ainda que, como foi falado, o Rodrigo Mota escreveu um livro e tudo, e infelizmente empresários amedronta, tem medo, e por isso que às vezes no Brasil o cara só quer tentar botar o dinheiro no cara que vai ganhar a medalha. Ou no time que realmente vai ser campeão. E não pode ser assim. O esporte ele tem que ter uma visão mais ampla e ele é plural, ele é diversificado. Eu acho que tem espaço para todos. Então, é separar a responsabilidade de cada um e dar uma via expressa que você sai de lá da base e chega até se tornar um grande negócio, porque quando a base, Edno, você educa a criança, você faz ela entender, criar esse gosto, então isso vai levando e vai crescendo, essa coisa que vai crescendo até ele se tornar um grande negócio. E o Éder falou uma coisa fundamental, tudo na vida é negócio, o esporte é negócio, por mais que ele seja recreacional, é negócio. Ele na escola é um negócio, porque tem que pagar a bola, comprar um monte de negócio, não deixa de ser negócio. Ele vai construir uma quadra, não deixa de ser negócio. Então, é separar o papel de cada um e fazer com que ele seja atrativo, com profissionais, com visão, e que faz algo que é diferenciado para que o empresário vê como um grande negócio e vão ter altos investimentos. Bom, esse assunto aí, Zeca, dá para estender esse assunto aí, só esse assunto dá para estender acho que um programa inteiro. Que, na verdade, falar do esporte como um negócio é bem complexo, que dá para citar vários pontos, né? Inclusive, a gente pode trazer aqui dados estatísticos, né, mostrando aí o quanto o esporte gera nessa questão, na questão da indústria esportiva, do negócio, né? Mas só para fazer uma explicação simples, e para as pessoas acho que estão assistindo nosso canal entender um pouco melhor, é mais ou menos assim, a escola ela é completa, ela tem a quadra, ela tem o teatro, ela tem o espaço para o aluno praticar o esporte, a mãe não tem que ficar preocupada se ele vai ter acesso, ou você vai ter que pagar uma mensalidade do clube, ou você vai ter que levar ele para um projeto paralelo. Aí sim ela consegue falar, poxa, eu posso comprar um tênis, eu posso comprar uma bandana, eu posso comprar uma bola, eu posso comprar um outro equipamento, uma luva, enfim.
dessa forma, você está fazendo uma indústria, você está criando um negócio. E essas pessoas que são criadas nesse sistema, quando ela chega na fase adulta, ela passa por todas essas etapas de aprendizado, né, e de desejo, mesmo aquele cara que não se tornou um atleta profissional, mas ele se tornou um empresário, se tornou um fã daquela modalidade esportiva, esse cara vai passar a ser um consumidor, ou até mesmo um investidor, porque como ele entende todo o processo de patrocínio, como funciona, que ele tem que estimular a economia para poder fazer aquilo gerar, para poder fazer aquilo acontecer, quando ele se torna um empresário, ele fala, poxa, eu preciso retribuir de alguma forma, então eu vou patrocinar um time, ou eu vou patrocinar um atleta, e dessa forma, o que ele está fazendo, na verdade, é o quê? Algo que ele cultivou, que ele cresceu dentro de um sistema educacional, ou dentro de uma cultura esportiva, gerou-se o desejo de consumir alguns produtos, e isso automaticamente se é convertido em negócio. Então você cria, paralelamente ao esporte, uma indústria de esporte. E é isso. Adriano, desculpa até interromper aí, mas agregando a isso que você está falando, quando eu mencionei da mentalidade, desde que você tenha um programa educacional, você vai conseguir ter esse tipo de indivíduo. Por quê? Hoje nós temos indivíduos de uma mentalidade extremamente tacanha. Eles querem sempre reduzir o custo ao extremo e maximizar o lucro. Esta é a cultura, porque ele precisa ter a sensação de que ele está levando vantagem. Então, por isso, as ações são sempre essas, pontuais, como o Zeca falou. O cara quer patrocinar os atletas que já deram resultados ou estão prestes a dar resultados, mas ele não quer fazer investimento numa base, porque ele não entende isso como um processo. E ele entende que o seguinte, o retorno precisa ser para ontem. Só um pontinho aí, é que assim, né? A gente vai voltar sempre na questão educacional, você precisa educar as pessoas. Mas como eu falei há algum tempo atrás, da questão das pessoas serem manipuladas, na verdade assim, como que funciona uma indústria, ou como que funciona uma economia? Você precisa ter o dinheiro girando na economia, para que todo mundo tenha a oportunidade de fazer aquele dinheiro, de comprar, de trocar ou de vender, para você movimentar a economia. Mas quando você tem, por exemplo, uma situação do vôlei, que isso eu fiz uma consultoria para uma cidade, e aí eu percebi que as pessoas elas não são educadas a pagar o ingresso para poder sustentar aquele esporte na qual ela deveria ajudar. A prefeitura compra os ingressos da confederação e doa para as pessoas. Dessa forma, as pessoas elas nunca aprendem a consumir ou até mesmo entender que o dinheiro que ela paga no ingresso está gerando outros negócios, está movimentando a economia. Então, esse buraco é bem mais embaixo, é bem mais complicado do que a gente vai... É que você citou um exemplo aí que, na verdade, é a nossa estrutura da politicagem. Mas isso a gente volta num outro momento, porque, na verdade, o fato da prefeitura comprar os ingressos e distribuir para a população é uma forma dele comprar voto. Então, mas isso a gente volta num outro momento. Concordo também. E mais um pouquinho nisso daí, quando você fala, você vê aqui a própria indústria do esporte nos Estados Unidos, por exemplo, né? Você vê que, vamos falar aí do esporte nem beisebol, então o pai tem que comprar o taco, a bolinha, tudo, então isso é investimento, gera. No futebol é a mesma coisa, ele compra gol pequeno, golzinho, compra bola, compra chuteira, no atletismo, sapatilha, entendeu? No basquetebol, põe aquelas cestas em frente de casa, a bola, tudo isso é um negócio, porque eles entendem isso, porque existe um processo educacional por trás que o esporte educa, ele transforma, né? Assim acontece porque para a cultura, o cara compra violino, ele compra piano, ele compra para música, isso é consumo, isso é negócio. Então, por que ele faz isso? Porque também passa pelo processo educacional. Então, cultura, esporte, o esporte e a cultura e esporte na educação é um baita de um grande negócio. Só não é visto desse jeito no Brasil. Mas, vamos lá, no segmento nosso. Não é visto no Brasil ainda, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir mobilizar bastante gente aí para vir junto com a gente
nessa empreitada? Acho que esse é o objetivo, né, do canal, né? Trazer informação para que as pessoas não creiam ou não causem uma má impressão, né? A gente traz os problemas, mas tem muitos desses problemas que a gente até tem conhecimento das soluções ou do remédio, como o Éder comentou. Porém, isso a gente vai debater aí no próximo programa, quais são as possibilidades, quais são as mudanças, o que poderia ser feito. Mas, de uma certa forma, a gente está deixando aqui alguma explicação sobre. Vamos lá. Então, Éder, é o seguinte, né, eu sei que você é muito jovem, um garoto assim, de um talento, né, muito grande, de uma versátil, né, atua em vários segmentos aí para trabalhar, porque isso como é a vivência no Brasil. E é o seguinte, embora você seja um design do canal, você também estava cursando educação física. Em tua opinião, o que você acha que precisa ser feito para que o esporte se torne um grande negócio ou um negócio? Bom, a gente, na Bolsa de Valores, a gente tem o fator de risco, né? Quando o fator de risco está muito alto, as pessoas recuam e não investem, e isso faz um retrocesso e faz com que o dinheiro fique parado, que nem o Adriano falou, ele não circula. A gente tem que começar a construir uma base mais sólida, né? A base nossa é feita na areia. Qualquer ventinho, qualquer balanço faz com que a nossa base caia, nossa casa desmorone. As pessoas não conhecem o que é o esporte, as pessoas não entendem como o esporte funciona e acham que o esporte é algo que a prefeitura tem que oferecer de forma gratuita. Sim, ela tem que oferecer de forma gratuita. Eu entendo que isso é uma forma que faz as pessoas se movimentarem, mas as pessoas têm que começar a entender que o esporte é um negócio, que nem eu comentei aqui. Ele Mas de gera. forma gratuita na escola, aí Isso. é viável. Né? Sim, Tem que ser. de forma gratuita dentro da Mas escola. assim, a gente precisa entender esse gratuito, porque é o seguinte, se o Estado, no caso aí você citou a prefeitura, te dá uma escola, ele tem que te dar a melhor escola, porque tudo que você faz, tudo que você ganha, você gasta e paga imposto. Sim, eu E ia o chegar nessa imposto parte aí. precisa ser revertido dessa forma. Então não é de graça, não. Sim. Você Eu fez o falo de forma investimento, né? gratuita que eu digo que é a forma que a gente enxerga hoje. A nossa cultura, ela é de imediatista, a gente quer tudo para ontem, a gente quer investir R$ 5 hoje e ganhar 10 amanhã. E a gente tem que entender que qualquer investimento com lucro de 100% em menos de 2 anos é um investimento de alto risco. Então a gente tem que entender que eu vou investir hoje R$ 100 aqui no esporte e eu sei que esse esporte vai me reverter 10 centavos por mês, que nem a cultura dos 10 centavos que eu falo que o Zequinha comenta tanto. A gente tem que entender que, por mais que a prefeitura nos ofereça a oportunidade de praticá-los dentro da escola, ela não faz mais do que a obrigação dela, por isso que eu falo de forma gratuita, porque as pessoas começam a entender isso. É a obrigação que não é de comentou. A gente tem que tentar deixar de ser um país tão assistencialista. Assistencialista que eu falo vai ter um jogo de vôlei e a prefeitura compra todos os ingressos e dá para as pessoas. A gente começa a criar uma cultura de, a gente começa a criar uma cultura de, pô, eu não preciso gastar com isso, porque alguém vai me dar. Quando a gente fala para um atleta para ele investir na sua imagem, cuidar das suas redes sociais, melhorar a sua postura, fazer um curso de inglês, ele enxerga isso como uma forma de perder dinheiro e não como um investimento na sua carreira. E isso é muito errado, porque se ele não enxerga a carreira dele como um negócio e não enxerga ele como um produto para as empresas investirem, por que a empresa vai investir nele como um negócio? Porque a empresa vai aportar dinheiro nele achando que se nem ele mesmo se enxerga como um produto. Quando um produto é bem feito, bem embalado e bem vendido, as pessoas compram. Quando o produto está meio ali deixado na prateleira com poeira, sem saber como se vende, as pessoas não vão querer comprar aquele produto. O esporte é um grande negócio, as pessoas têm que entender que tudo que movimenta o esporte define não só uma taça, nem só uma medalha, mas sim ele muitas das vezes ele define a política do país, ele define o andar da carruagem, quem vai ser eleito como presidente, quem vai ser eleito como prefeito, dependendo da cidade. Porque o esporte ele é uma arma muito potente. Não é à toa que os Jogos Olímpicos existem para isso, a gente já comentou aqui, o Edno fala bastante. É uma forma de medir as forças, as potências nacionais. O esporte, as pessoas têm que começar a entender que se eu quero criar um esporte forte, eu tenho que entender que eu vou ter que gastar dinheiro com isso. E não pensar como um gasto, mas sim como um investimento. Que isso vai me trazer futuramente isso que eu investi. Você investiu o seu tempo, José Luiz Barbosa. Hoje você é um dos atletas mais renomeados do Brasil nos 800 metros. E você não pensou no seu tempo como um gasto, mas sim como um investimento. E isso que as pessoas têm que começar a entender que, pô, o esporte é um negócio que eu consigo investir nele e ele vai me trazer. Ah, mas a mídia tem que publicar. Eu já penso de forma diferente, porque
Hoje em dia a gente tem um trabalho tão forte em redes sociais que se eu falar para vocês quanto tempo vocês assistem TV, acho que hoje não chega a 2, 3 horas, igual antigamente. Mas eu acho que você falou umas coisas aí que eu acho que assim, né? O brasileiro precisa começar a desmistificar algumas coisas, né? O Edno comentou muito bem aí no início da fala. E, na verdade, a gente é treinado e educado para achar que as coisas que são oferecidas para a gente como povo são de graça, né? Mas não são de graça. Então, assim, existe aí uma responsabilidade, assim, a população paga os impostos e você, de acordo com os impostos que você paga, você tem que ter aquilo. Então, não é nada dado de graça. Então, existe realmente essa mística, né, que o político, quando vai para o palanque, ele fala dessa forma. Não, eu dou o alimento, tem a merenda, que tem isso. Não, mas peraí, esse dinheiro vem de algum lugar. Esse dinheiro está saindo de algum lugar. Na verdade, ele está trazendo de volta algo que foi pago a ele. Então, eu acho que a desmistificação disso, eu acho que é o começo de um despertar, porque as pessoas vão começar a exigir mais, porque o cara anda na estrada ruim, mas ele reclama que ele paga o pedágio, mas ele não cobra o cara a estrada melhor, mas ele paga o pedágio caro. Então, assim, esse tipo de coisa que a gente precisa começar a entender como povo, que volta naquilo que eu falei. Se a gente entender que a responsabilidade é nossa e não das pessoas que a gente elege, parar de transferir as nossas responsabilidades para os políticos, aí eu acho que sim, é tempo de acordo, é um despertar, e aí eu acho que sim, a gente volta a ter uma esperança diferente em relação ao nosso país. Não, realmente. E as pessoas têm que entender também que nada é para agora, né? Tudo leva um tempo, tudo se evolui, tudo tem as suas fases. E as pessoas têm que entender isso. Qualquer investimento que você faz, seja com seu dinheiro numa bolsa de valores, ele vai demorar um tempo para dar um retorno, mas o retorno vai vir se você estudar isso bem estudado. Bom, então, Edno, depois a gente discorreu um pouco sobre negócio, como o esporte pode se tornar um negócio, de todos nós aqui, né, você é o único que foi atleta, mas não é educador físico. Para quem não sabe, o Edno é formado em engenharia de áudio, ele é engenheiro de áudio. Para você, o que precisa ser feito para o esporte se tornar um negócio? Éder, de certa forma, você já trouxe essa informação, o Adriano trouxe isso, o Zeca trouxe isso, em vários debates a gente já colocou, né, e acaba sendo até redundante. O simples fato de nós colocarmos o esporte e a cultura dentro da escola, nós já criamos a indústria, ainda que escolar, porque precisa ser feito muito investimento nisso e gradativamente a gente vai construindo este processo. Porque se você imagine numa cidade, vamos pegar uma cidade aí de um porte de 200 e poucos mil habitantes. O que você tem? Você tem na faixa etária dos 6 aos 11 anos de idade, em torno de 19, 20, no máximo 22 escolas. Imagine que nessa cidade, com 22 escolas, você tem em torno de 7 a 8 mil alunos dentro dessa faixa etária, proporcionalmente a essa população. Se todos esses 8 mil alunos tiverem acesso a uma escola muito bem estruturada e a práticas esportivas, né, nessa fase, né, que vai ser de recreação, esse tipo de coisa, quanto você acha que são 8 mil crianças recebendo aporte para poder praticarem uma atividade esportiva, seja ela qual for, né, em nível de recreação, que esse seria o primeiro momento, você começaria a fomentar. Quando você gera vamos chamar no período recreativo, uma gincana entre as escolas. Quantas crianças, não só da rede de ensino, mas de outras redes, seja ela privadas ou pré-adolescentes, que já não fazem mais parte dessa faixa etária, elas vão participar e vão se estimular nisso. Ou seja, você está criando uma vontade para que todo mundo participe desse processo.
Para quem se interessar mais, por incrível que pareça, nesse livro que está sendo sorteado no programa aí, né, que você quer, se inscreva no canal bonitinho, indique, faça as marcações aí. Lá no livro tem a descrição de como funciona esse processo, de como a gente desenvolve esta sociedade em âmbito esportivo e cultural, porque também isso não é diferente, o Zeca colocou muito bem. Você pode comprar sapatilha, você pode comprar tênis, você pode comprar uma bola, você vai comprar uma luva, você vai comprar um taco, você vai comprar uma raquete, você vai comprar qualquer coisa, você vai comprar um trompete, você vai comprar um clarinete, você vai comprar uma gaita, você vai comprar qualquer elemento que envolva a cultura. Nós estamos falando aqui muito da questão da música, né? Talvez seja por isso, né? Eu sou engenheiro de áudio, estou muito atrelado com a música, mas você tem nos outros setores, principalmente o consumo de livros, né? Que todo mundo precisa passar por isso, né? Então também existe a indústria da literatura, que se acaba movimentando, acaba gerando todo um espectro que envolve a cultura, a educação e o esporte também, porque se você tem o hábito de ler de forma gradativa, né, ou de uma forma constante, você vai ler sobre esporte, você vai ler sobre outras coisas que te despertam interesse. E você está movimentando uma indústria. Então, não é só esporte que gera esporte, como a gente fica muitas vezes, né? O futebol só gera para o futebol e mais nada. Não, pode ser feito muito mais coisa, até porque indivíduos mais inteligentes, que de repente saiam do meio esportivo, nós vimos através do Rodrigo Mota, tanto da Patrícia Dalpra, a qualidade, o próprio Marcos Vinícius Freire, que aqui falou, a qualidade do profissional no segmento, seja da economia, seja da administração, quando ele tem uma bagagem esportiva, ele tem um comportamento diferenciado, tem uma forma diferenciada de se posicionar. Então, olha quanto benefício a gente tem na sociedade se a gente fazer isso, se a gente fizer isso. E fazendo dessa forma, nós estamos gerando um negócio. E como eu disse, se você se inscrever lá, fizer todos os procedimentos bonitinho, você vai concorrer ao livro, e lá no livro está descrito como é que forma essa estrutura de um grande negócio. Mas, eu até agora, né, por conta disso, eu tenho que dar uma cutucada no nosso amigo Zeca, porque a gente vem falando de tanta coisa, o negócio, a recreação, a movimentação, a importância desse processo como um todo, e por conta disso, no mês de julho, a gente dedicou aqui no canal ao mês de empresários, gestores. Nós tivemos aqui, já várias vezes mencionado, o Rodrigo Mota, tivemos a Patrícia Dalpra, que eu acabei de mencionar, que nos deu uma aula sobre coach ontológico, que ninguém, acho que nem imaginava o que era isso, gestão de imagem, muito mais, né, que ela fez uma verdadeira aula com brilhantismo. Tivemos o ex-economista-chefe da FEBRABAN, Roberto Luiz Trosser, que também trouxe um cenário para a gente, né? Inclusive nos ensinou aqui que o Mandorinha não faz verão, o Mandorinha sozinha não faz verão, mas ela desperta o bando. E a gente tem usado isso até para com o nosso canal, né? Já que somos filhos únicos de mãe solteira, né? Como canal que faz o que a gente faz ainda no mercado. Zeca, aqui eu tenho uma coisa. O Tony Quinones mencionou que a experiência dele com o empresariado brasileiro o deixou um pouco perplexo, porque ele viu que a nossa mais alta cúpula do empresarial está muito aquém dos altos empresários, principalmente americanos, inclusive no setor a qual ele trabalha. Se a gente tirar as questões estruturais, na tua opinião, qual é o grande problema que o nosso país enfrenta para sair da situação que nos encontramos, socioeconômico e politicamente? Bom, a educação é o caminho. Agora, a gente acabou de falar aqui uma coisa que é muito importante. O Éder mencionou, o Adriano mencionou, que é o quê? Em tudo quanto é situação, você precisa ter vontade, você precisa ter desejo. Agora, não basta ter isso também. Você precisa ter pessoas que estão engajadas com conhecimento e qualidade
e com aquela confiança e honestidade de querer fazer o certo. Porque no Brasil, o que é difícil no Brasil, o que é certo é errado, o que é errado é certo no Brasil. Isso é uma coisa muito difícil no Brasil se dar. Então, a gente ainda não respeita a pontualidade, a gente não respeita a agenda, a gente a coisa já veio lá de trás, quando a gente fez todo aquele trabalho lá atrás, o porquê que, coisa para inglês ver, o porquê que hoje a política funciona, naquele mês que a gente falou sobre essa questão racial, que a gente falou da questão da escravidão, a gente vai entendendo toda essa política, por que hoje no Brasil a coisa funciona do jeito que está. Então já veio lá desde 1930 para cá, a coisa vem vindo desse jeito. Então, eu acho assim, na minha opinião... Essa lei que você falou aí é 1800 ainda, que era ainda do período escravagista. Exatamente. Então, antes, então, quer dizer, no século XIX ainda, ou seja, nós já começamos errado. Então, exatamente. Então, nós temos que mudar esse mindset, né? Essa cultura de que, poxa, é preciso sim ter pontualidade, é preciso sim ter planejamento. O Brasil, economicamente, politicamente, a gente tem um problema muito sério também. A gente não trabalha com estatística. E isso é um dos caminhos para solucionar. É um dos caminhos que pode solucionar muita coisa. A gente não trabalha com estatística para nada. Ou quase nada. Eu não sei assim, quase nada. Então, eu acho que temos que mudar o mindset e ter esse respeito da agenda, do planejamento. A gente não planeja. Às vezes as coisas vão no achismo. Não pode ser assim. Né? Então, e tem um outro detalhe, né? Não tem uma participação ativa do povo. E aí, ele não faz parte desse processo para ajudar a solucionar e fica bastante difícil. Ele é omisso, mas espera bons resultados, né? Exato. Exato. Exato, 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 exato. É mais ou menos aquela expressão do Einstein, né? Como é que você quer ter resultado diferente fazendo sempre a mesma equação? É o que acontece no Brasil. Então a gente vota errado, a gente, o Adriano acabou de falar, a política e religião não se discute, é o famoso dar desculpa, né? Então a culpa é sempre de alguém, não da gente, nem como o Adriano acabou também de colocar. Não chama a responsabilidade, não tem que chamar a responsabilidade para a gente. Nós é que tem que fazer diferença na comunidade, na família, na comunidade, no bairro, na cidade e chega ao país. Mas a coisa é complexa, Bom, Adriano, dentro de nosso grupo temos algumas especialistas, mas pela própria história de vida, pela carreira de cada um de nós escolhemos, tivemos que deixar o Brasil para termos êxito em nossas carreiras. Eu saí, vim para os Estados Unidos, você foi para Cuba, depois veio para aqui, para os Estados Unidos, foi para a Espanha, o próprio Edno veio aqui para os Estados Unidos, estudou, depois também esteve na Europa. Pois bem, mesmo com tudo isso, sempre quisemos fazer algo pelo nosso Brasil e contribuir de alguma maneira com o melhor desenvolvimento do nosso país. Aqui temos duas perguntas para você. A primeira é a seguinte: por que é tão difícil vencer no Brasil fazendo coisas corretas? Já que o tempo todo vemos em nossas caras já que o tempo todo vemos em nossas caras quem faz coisa errada no Brasil se dá bem. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta será que essa é a razão por que o nosso esporte não atinja o patamar que deveríamos atingir? Bom, que é difícil isso. Vamos lá, eu vou tentar responder aí a primeira. Cara, a primeira questão aí, essa questão da coisa errada, é uma questão que a gente fala, né? Nós, como povo, a gente tem por hábito normatizar as coisas, né? O que a gente vê de muito grave, num primeiro momento a gente faz aquela cara de espanto, nossa, aconteceu isso, e no minuto seguinte aquilo passou a ser uma coisa super normal. E a aceitação dessa normalidade das coisas que é o que geralmente me preocupa, porque você vê situações onde um político ele acaba não indo preso, ou um pai que compra um juiz e o filho acaba se livrando de uma pena.
essa questão da corrupção, né, como a sociedade se corrompe, é uma questão que preocupa. E as pessoas acharem que essa corrupção, esse ato de corromper o outro, quando chega o momento dele, é a questão preocupante, porque eu tenho um colega que ele fala assim que todo mundo é corrupto, né? O que é diferente é o valor de cada um. Ele fala isso, que ele trabalha na Polícia Federal, então ele usa esse exemplo, que todo ser humano é corrupto, a diferença que muda é o valor de cada um. E realmente é uma coisa assim que me preocupa muito, porque você tentar, por vias normais, alcançar o seu objetivo é muito difícil, porque tem a politicagem, tem o conchavo, tem aquele que é mais beneficiado, e realmente aquele que deveria ser ou beneficiado pelo mérito, pelo esforço, ele acaba nem conseguindo chegar nos lugares que ele poderia chegar. E trazendo essa realidade para o mundo esportivo, respondendo aí a segunda pergunta, acontece a mesma coisa. Você vê muito comum dentro do futebol. Às vezes, aquele jogador que é o craque, mas ele não tem um agente influente, ou não tem um diretor dentro do clube influente, ou alguém que possa levá-lo até dentro daquele clube, ele às vezes acaba não conseguindo nem chegar. E a gente tem exemplos de quantas pessoas a gente já ouviu, às vezes indo no jogo de várzea, na periferia, você escuta, poxa, aquele fulano ali era um craque, e o cara não conseguiu se dar bem no futebol. E aí, às vezes, aquele cara que nem é tão craque, ele acaba conseguindo. Então, isso acontece muito também no mundo esportivo, porque a forma de análise, a forma de julgamento, ela ainda está presa a uma avaliação que vem mais através de um acordo de compadres do que uma questão meritocrática, entendeu? Eu acho que isso atrapalha, sim, o desenvolvimento do esporte, e eu acho que nem sempre, em algumas modalidades esportivas ou em alguns esportes, os melhores são os que estão representando aquela atividade física ou aquele esporte. Ok. Então vamos lá. Éder, sendo você o rookie, o novato entre nós, utilizando dessa pergunta do Zeca, com tudo que você tem experienciado em nosso canal, em tua opinião, por que é tão difícil vencer no Brasil fazendo as coisas corretas, já que todo o tempo nós vemos aí em nossas caras que as pessoas que fazem as coisas erradas são as pessoas que se dão bem? Será que é por isso que no esporte não conseguimos atingir o patamar que deveríamos atingir? O Mark disse com a gente aqui recentemente, ele disse que as pessoas têm que estar a sua capacidade, realmente, elas têm que estar lá porque elas são capazes de estarem realizando aquela atividade. E foi muito legal, ele falou, pô, se ela não é capaz, pelo menos eu quero ensiná-la. Se Tito, se ela não tem aquele canudo, eu vou mostrar ela como é que ela faz, vou mostrar para ela como ela deveria realmente fazer. O certo é o que estão fazendo errado, mas infelizmente no nosso país as pessoas enxergam assim, bom, eu fiz, só que aquele cara fez errado, então vou seguir ele. E muitas vezes a gente tem que ter a nossa autocrítica, né? Saber, por mais que eu estou errado, eu não vou fazer o mesmo que ela só porque ela está vencendo. Eu sei que todos somos seres humanos, né? A gente tem a questão da ganância e a inveja latente dentro da gente, cada um tem sua inveja. Não existe inveja branca, existe inveja. Existe aquela inveja que a gente tem em cima das pessoas. Mas a gente tem que começar a entender que não é porque a pessoa está fazendo errado que eu vou repetir o errado e vou começar a tornar aquilo como se fosse o certo. Que nem o Zeca mesmo comentou, o Edno falou também, a nossa base é construída sobre uma mentira que as pessoas ainda acreditam que é verdade, que é a abolição, que nunca aconteceu. As pessoas só foram, vocês são livres e se virem aí, e isso foi só mais uma forma de fazer com que as pessoas, essa é a cor que a gente vai privilegiar, e essa é a cor que a gente abomina, que são as pessoas pretas, ou alguns chamam de pessoas negras. Então, a nossa base, historicamente, favorece quem realmente prega mentira, quem realmente fala da mentira, e a gente vê muitas pessoas aí que faz aqui hoje, a gente tenta trazer os dois lados, escutar um lado, escutar o outro, e a pessoa decide o que é certo e o que é errado para ela. E isso é uma das coisas que faz o esporte não chamar dele.
Bom, você que está assistindo nossa transmissão aqui, lembrando, você pode compartilhar essa transmissão e enviar para os seus amigos. A gente está falando um pouco sobre tudo que rolou esse mês aqui no canal da AS. Lembrando que segunda que vem a gente tem mais um convidado. Ainda não terminou, continua aqui com a gente, tem muita coisa boa ainda para ser discutida. Edno, você sempre falou, né, sobre melhorarmos nossa estrutura e também melhorar a qualidade da nossa mão de obra. Isso foi confirmado pelo ex-CEO do COB, para quem não sabe, o COB é o Comitê Olímpico Brasileiro, Marcos Vinícius Freire, esteve aqui com a gente. Você pode assistir nossa transmissão que está aqui salva no nosso YouTube. Você que também atua nessa área de mentoria, o que precisamos fazer para atingirmos um novo patamar como sociedade através da educação? Adela, por incrível que pareça, vocês já deram a resposta e o Zeca foi muito enfático nisso. Inclusive, esse canal surgiu com essa finalidade, que é o quê? Nós precisamos construir uma massa crítica. Essa massa crítica é que vai dar a tonalidade de um novo mindset. Esse mindset é que vai fazer com que a gente consiga chegar a ter êxito naquilo que a gente tanto almeja. Mas para isso precisa ser feito todo um trabalho de base muito intenso. Como você mesmo falou, nós já vemos, a gente já vem de uma cultura, né? Nós vimos de uma cultura que desde todo sempre está tudo errado. E o errado funcionou como certo. Então, mudar isso agora, as pessoas... mas para que vai mexer, né? A gente tem até aquelas expressões, né? Em time que está ganhando não se mexe. Não é por aí, não. Vamos continuar que a coisa tá bom. Né? O pouco com Deus é muito. Todo esse tipo de coisa só enfatiza e ajuda a ficar arraigado nas nossas mentalidades esse pensamento curto. E a gente poderia estar muito mais longe. Então, mudar esse mindset se faz necessário a gente ter muita força de vontade, buscar assumir as responsabilidades que a gente não gosta de assumir, sermos mais atuantes, presentes. A gente pode se indignar, mas isso não quer dizer que a gente tem que se revoltar e, em contrapartida, também vandalizarmos por conta da nossa raiva. Não, se sentirmos raiva, a gente tem que procurar canalizar isso de uma forma em que ela seja transformadora, mas de uma maneira positiva. Não da forma negativa que a gente sai destruindo, quebrando as coisas e tal, que isso não nos leva a nada, a depredação. Muito pelo contrário, nós temos que canalizar isso para poder nos organizarmos, nos estruturarmos, aglutinarmos pessoas, debatermos mais sobre todos os aspectos que nos envolvem. Mas para isso a gente precisa ter uma coisa fundamental, a humildade e a vontade. A humildade de querer, de assumir as nossas fraquezas, reconhecer esses pontos e a vontade de mudar esses pontos que são frágeis. Por quê? É doloroso? É. Mas é possível e é passível de mudança? É também. Então a gente precisa se empenhar nesse aspecto. Se a gente não fizer isso, a coisa vai ficar meio complicada, porque a gente vai ficar sempre reclamando. E aí nós vamos ter os revolucionários de boteco, né? Você senta lá com os amigos no boteco, tomando cerveja, você resolve todos os problemas, como teus amigos. Não, isso é coisa mais simples. Se fizer isso, assim, 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 tal, não sei o quê, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Outros mencionam aí o que tem que fazer, fecha a tal instituição, abre outra, tranca todo mundo. São essas as soluções que a gente arruma. Agora, algo pensado, estruturado, organizado, a gente ainda não tem a maturidade de fazer. E é isso que vai fazer a gente atingir esse novo patamar. Com esse trabalho aqui, eu entendo que a massa crítica, ela está começando a se consolidar, porque já tem pessoas bastante interessadas, agradecendo o trabalho que a gente vem fazendo, né? E usando desse trabalho como ferramenta, para poder entender isso, né? Tivemos aí um bom feedback do nosso convidado, José Nelson, que foi convidado aí por instituições no Brasil para poder estar ministrando palestras, até mesmo uma possível consultoria, por ter vindo ao nosso canal e apresentado isso, como outras pessoas ligadas ao esporte que estão vendo, gestores, esse tipo de coisa, falou, pô, quanta informação, o que vocês vão fazer com essas informações todas? Hoje nós estamos dando aqui uma pincelada nisso, mas, né, temos que ir gradativamente, porque tudo isso é um processo, e dentro desse processo, a gente tem que ter também uma outra característica, paciência,
de entender que nós não vamos mudar nada da noite para o dia, porque processo, infelizmente ou felizmente, ele precisa-se de um tempo para que as pessoas vão se adequando, vão se engajando, vão se estruturando, e aí nós vamos tendo o resultado. Não sei se me fiz entender claramente. Se você quer colocar mais alguma coisa, por favor, fique à vontade, Éder. Não, acho que isso foi muito bem falado e bem respondido para o público pensar a respeito, né? E se fez sentido para você, deixa aí um joinha aí nos comentáriozinhos aqui da nossa transmissão ao vivo. Então, maravilha. Então, eu vou aqui fazer a pergunta para o nosso amigo Zeca. Eu acho que pelo tempo que nós já estamos aqui, né, tá na hora da gente dar uma enxugada na máquina. Zeca, meu querido, com tudo que já foi falado aqui, seja pelo Agberto, pela Jaque Silva, por Marcos Vinícius Freire, em nosso país não carecemos de falta de dinheiro no esporte de alto rendimento. Se isto ocorre, onde está o problema para não figurarmos entre as principais potências esportivas do mundo, já que o atletismo, que sempre foi fundamental para o quadro de medalhas, vem sofrendo horrores para ter performances muito tímidas, principalmente na prova de pista? Rapaz, para ser sincero, eu estou preocupado com a minha modalidade, né? Que realmente, eu acho assim, hoje, eu fiz alguma estatística e vou ser muito honesto com você. O atletismo brasileiro hoje, em termos de performance, em termos de resultados, estou falando das pistas, nós paramos em 1976 na Olimpíada de Montreal. Então, nós estamos 45 anos atrás. Se nós estamos 45 anos atrás, o mundo hoje corre para 2050 e nós, nesses 45 anos, estamos tentando voltar para 1940. Então, fica difícil, né? Eu acho que está na hora, assim, de apresentar soluções, está na hora, assim, de debatermos, até porque se o atletismo, junto com a natação, por exemplo, fazer o dever de casa, ganhar as medalhas que precisa ser ganhado, já coloca o Brasil entre as 10 nações no mundo na Olimpíada. Só com essas duas modalidades. Mas precisa, sim, fazer um trabalho em todo o processo. Capacitação, treinador precisa se mexer, e buscar, fazer trabalho de scout, o esporte realmente tem que voltar a entrar na escola, então tem que criar todo o processo, né? E o atletismo, a gente fala, é a escola erudita de todos os esportes, no entanto, ele não tem esse valor, ele não tem esse respeito dentro do Brasil como deveria ter, né? O atletismo, você pega países como Etiópia, Quênia, Jamaica, chegou na frente do Brasil na Olimpíada, nós com todos os esportes juntos. Ou se não chegou na frente do Brasil, mas eles ficaram próximo do Brasil só com o atletismo. Então, está na hora da gente repensar, de ver como é que esse financiamento, esse dinheiro está sendo distribuído, de forma que eles estão sendo canalizados, avaliar esse orçamento e fazer uma distribuição correta, forte, para que fica tudo mais igual, né? Tem uma coisa mais padronizada, para que a gente possa realmente ter performance melhor. Então, nós temos que capacitar treinadores, o esporte tem que estar lá no interior, aquele cara que pega no barro, ter o reconhecimento, aprimorar os nossos gestores de federações e confederações. O próprio Marcos Vinícius Freire falou aqui que presidente de federação só está lá para eleger presidente de confederação. Presidente de federações no Brasil só serve para eleger presidente de federações, para mais nada. Ele não faz gestão, e isso em toda a modalidade do Brasil. Então, existe muita coisa que ainda está errada, e não temos pessoas, as pessoas certas estão no lugar errado para fazer as coisas que têm que ser feitas. E os que são certos não são valorizados, não são reconhecidos. Então, isso é muito complicado. Então, eu não sei de que forma a gente vai resolver, principalmente na minha modalidade, principalmente no atletismo. A gente perdeu 3 grandes treinadores recentes, Luiz Alberto, o Fernando, o professor Tide, e nós temos um técnico como o Pedrão, que ensinou um dos maiores treinadores nossos hoje aí, está treinando na China, está treinando a terra da China e não está no Brasil, que é o Nélio Moura, e foi assinado por Pedro Henrique de Toledo, e esse também já foi enterrado vivo. Então, precisa mudar, fazer uma série de coisas, ver o trabalho de gestão,
tirar alguns vícios e mudar a cultura do espírito de vira-lata que a gente tem no nosso país e no meu esporte principalmente. É isso. Bom, meus senhores, a gente já está aqui passando quase de 2 horas de transmissão. Você que está assistindo conosco aqui até o momento, muito obrigado pela sua presença. Mas a gente sabe que tudo que é bom dura pouco. Vocês já estão até acostumados com essa frase que a gente fala aqui. Nós da ES Esporte Legacy Channel queria agradecer a presença de vocês e a participação de vocês conosco aqui na nossa transmissão ao vivo. Queríamos também agradecer aos nossos apoiadores, a TBF Consultoria, a Avemar Suplementos, o nosso apoio cultural, o pessoal da Casa 123 e da IPAFRA, e também o canal CBO, que retransmite nossa programação para a Oceania, leste europeu, parte do continente africano, parte da Europa Ocidental e Caribe. A gente sempre tem o intuito de informar, entreter, debater e fomentar tudo que a gente comenta aqui com vocês no nosso programa Vivência de Esportes. Desejamos a todos uma ótima noite. Mais uma vez, muito obrigado a presença de vocês aqui também, pessoal, minha bancada aqui comigo hoje. Muito obrigado por tudo que foi discutido aqui hoje. E se fez sentido para você, tire um print aqui da nossa tela, poste lá nos seus status, nas suas redes sociais, poste no seu Facebook, Instagram, Twitter, e marca a gente para que a gente possa repostar também essa fala de vocês, o que vocês acharam, se realmente fez sentido para vocês. Lembrando, segunda-feira tem mais um convidado. Segunda-feira a gente traz um convidado de peso aqui, então fique ligado que amanhã a gente solta quem vai ser o nosso próximo convidado. Sempre às segunda-feiras, às 8 horas, aqui no canal do YouTube. Mais uma vez, muito obrigado e tenham todos uma ótima noite.